Você já abriu a Bíblia, leu e teve a sensação desconfortável de que algo importante estava passando despercebido, como se o texto dissesse mais do que você conseguia captar. O que quase ninguém percebe é que existe um método simples, mas profundo, capaz de transformar completamente a forma como você lê as Escrituras. E é exatamente esse método que vai redefinir sua relação com a palavra hoje, de um jeito que talvez ninguém nunca tenha te explicado antes. A verdade é que a maioria das pessoas lê a Bíblia procurando respostas rápidas, promessas instantâneas, motivações do dia. Mas o texto bíblico não foi escrito para ser consumido como frases soltas. Ele foi escrito para ser investigado, explorado e compreendido dentro de um sistema de sentido. E quando você entende esse sistema, algo surpreendente acontece. A Bíblia começa a responder perguntas que você nem sabia que tinha. Há um detalhe que quase ninguém comenta, mas que funciona como uma chave escondida. A Bíblia explica a Bíblia. E quando você aprende a enxergar esse mecanismo operando por trás das passagens, percebe que a confusão nunca esteve no texto, esteve no método. Esse é o ponto exato onde o estudo indutivo entra, oferecendo uma clareza que poucas pessoas experimentam na vida cristã. O estudo indutivo é a ferramenta que devolve ao leitor comum a profundidade, que muitos acreditam ser privilégio de teólogos. Ele te ensina a observar antes de interpretar antes de aplicar e, principalmente, a permitir que o texto fale antes de você tentar completar o sentido. Isso transforma completamente sua leitura, porque você deixa de depender da opinião de terceiros e aprende a extrair a verdade diretamente da fonte. E é aqui que surge a proposta de serviço única deste roteiro. Você não vai apenas aprender o método, vai aprender a enxergar a Bíblia como um todo coerente, lógico, estruturado, e a usar isso para finalmente compreender aquilo que sempre pareceu difícil. Continue comigo, porque existe um ponto específico do estudo indutivo que a maioria ignora, e sem ele, todo o processo desmorona. Mas vamos chegar lá. Quando falamos sobre compreender a Bíblia de maneira profunda, estamos falando sobre treinar o olhar para ver coisas que normalmente passariam despercebidas. A maioria das pessoas lê buscando a mensagem principal, mas o estudo indutivo começa fazendo o oposto. Ele foca nos detalhes. E é surpreendente como pequenos detalhes mudam completamente o significado de um texto. Se você já leu uma passagem e achou que ela dizia uma coisa, mas depois ouviu alguém explicar e percebeu que dizia outra completamente diferente, isso não aconteceu por falta de fé ou capacidade. Aconteceu porque você não foi guiado para olhar o texto da forma correta. O estudo indutivo te devolve essa precisão. Ele evita interpretações apressadas e corrige aquele hábito comum de ler o que já acreditamos, em vez de ler o que Deus realmente revelou. O mais fascinante é que esse método não exige nenhum conhecimento avançado. Ele exige apenas disciplina e uma pergunta-chave. O que o texto realmente está dizendo, antes de eu tentar entender o que significa? Essa etapa é o alicerce do método, e quando você pula esse processo, cria interpretações frágeis que não se sustentam no contexto do capítulo, do livro e da Bíblia como um todo. E aqui vai uma informação que poucas pessoas percebem. Entender a Bíblia não começa na interpretação, mas na observação correta. É como se Deus tivesse escondido pérolas em padrões, repetições, contrastes e pequenas frases que normalmente passamos por cima. Quando você aprende a enxergar esses elementos, percebe que cada passagem está ligada à outra, formando uma coerência impressionante. Isso explica por que muitos leem, mas poucos compreendem de verdade. Antes de seguir para o próximo ponto, e ele vai aprofundar ainda mais o seu jeito de entender as Escrituras, deixa aqui nos comentários a frase: "Eu quero aprender a observar antes de interpretar." Isso vai te ajudar a fixar o que já estudamos e ainda fortalecer a comunidade nos comentários. A segunda etapa do estudo indutivo é a interpretação, e é aqui que muitos se perdem sem perceber.
Depois de observar o texto com cuidado, o próximo passo não é perguntar o que isso significa para mim, e sim o que isso significava para quem ouviu essas palavras pela primeira vez. Essa simples mudança de perspectiva impede que você projete suas próprias ideias no texto e garante que você descubra a intenção original do autor bíblico. Para interpretar corretamente, contexto é tudo. E contexto não é apenas o versículo anterior ou o seguinte, é o capítulo, o livro inteiro, o momento histórico, a cultura e até mesmo situações que envolviam os primeiros leitores. Quando você leva em conta esses fatores, percebe que muitos textos que parecem difíceis se tornam incrivelmente claros. O estudo indutivo faz você enxergar aquilo que o autor queria comunicar, não o que sua imaginação tenta completar. Um dos erros mais comuns é abrir a Bíblia e procurar diretamente o significado espiritual ou emocional da passagem. Mas o significado espiritual nasce do significado original, não o contrário. Quando você tenta pular essa etapa, cria interpretações frágeis e desconectadas do restante da Bíblia. E é por isso que tantas pessoas chegam a conclusões diferentes sobre o mesmo versículo, porque interpretam antes de observar. A interpretação correta também te protege de distorções. Quando você entende o que o texto significava na época em que foi escrito, fica muito mais fácil identificar quando alguém está usando um versículo fora de contexto ou aplicando uma ideia que a Bíblia nunca ensinou. A verdade se torna mais sólida, mais segura, mais consistente. Você não fica mais dependente de opiniões. Você aprende a reconhecer a coerência da Escritura. E talvez o mais surpreendente de tudo seja perceber como, quando você interpreta corretamente, versículos que antes pareciam distantes da sua realidade ganham um sentido totalmente novo. Eles se tornam vivos. E é exatamente nesse ponto que algo crucial acontece, algo que muitos ignoram e que vamos aprofundar no próximo bloco. A terceira etapa do estudo indutivo, a aplicação, é onde a Bíblia sai do papel e entra na sua vida. E muitas pessoas têm medo dessa etapa porque acham que aplicar a Bíblia significa simplesmente obedecer tudo o que está escrito. Mas a aplicação indutiva é muito mais inteligente, mais profunda e, ao mesmo tempo, mais prática do que isso. Ela começa perguntando: o que Deus está revelando sobre Ele mesmo, sobre mim e sobre a vida através desse texto? Aplicar não é transformar a Bíblia em um manual de regras. É transformar o texto em um espelho. Você começa a reconhecer padrões internos, comportamentos, decisões e áreas da sua vida que precisam ser ajustadas para alinhar sua caminhada à verdade que Deus revelou. E quando essa compreensão nasce de uma interpretação correta, a aplicação se torna natural, não forçada. O mais incrível é perceber que a aplicação não é apenas uma resposta emocional momentânea, mas uma mudança construída sobre aquilo que você observou e interpretou com precisão. É como se, pela primeira vez, você conseguisse ver o impacto real que aquele versículo tem sobre sua vida. E isso cria convicções profundas, convicções que permanecem mesmo quando você não sente nada. A aplicação também te ajuda a identificar áreas práticas onde a Escritura está te guiando. Em vez de tentar encaixar versículos aleatórios nas situações do dia a dia, você passa a ver como cada passagem carrega princípios atemporais. Esses princípios moldam sua maneira de pensar, suas decisões, sua forma de se relacionar com Deus e com outras pessoas. E tudo isso nos leva a uma pergunta que quase ninguém faz, mas que muda completamente o modo como você estuda a Bíblia. Como garantir que suas aplicações não estejam distorcidas por interpretações emocionais? A resposta envolve um elemento essencial que muitas pessoas nem sabem que existe. E é exatamente sobre isso que falaremos nos próximos blocos.
Uma das partes mais negligenciadas do estudo bíblico é a conexão entre os textos. A Bíblia não é uma coleção de frases isoladas. Ela é um sistema interligado, onde um versículo explica outro, onde um livro completa o entendimento do outro. O estudo indutivo te treina exatamente para enxergar essas ligações. E quando você começa a vê-las, a Bíblia deixa de ser um mosaico confuso e se torna uma narrativa coerente, completa e surpreendentemente lógica. Essa habilidade se desenvolve quando você aprende a comparar passagens, identificar temas recorrentes e perceber como autores diferentes tratam assuntos semelhantes. Em vez de interpretar um texto apenas olhando para ele, você aprende a perguntar como a própria Bíblia ilumina esse assunto. De repente, textos que pareciam obscuros ganham luz quando são colocados lado a lado com outros que explicam a mesma verdade de forma mais direta. Outro ponto fundamental é entender que a Bíblia não se contradiz, mas às vezes nossas interpretações sim. Quando você usa o estudo indutivo, percebe que muitas contradições desaparecem quando você considera o contexto histórico, o público original e o propósito do autor. O que parecia confuso se revela perfeitamente encaixado dentro de um plano maior. A conexão entre textos também fortalece sua confiança na veracidade da Escritura. Você passa a perceber que a Bíblia não é apenas profunda, ela é proposital. Cada livro, cada capítulo, cada detalhe existe para revelar algo sobre o caráter de Deus e sobre o relacionamento dele com a humanidade. Quanto mais você observa essas conexões, mais percebe que nada está ali por acaso. E é exatamente nesse ponto que surge uma descoberta que poucos leitores fazem. Existe um tipo específico de repetição que muda completamente a forma como você entende um texto. Ela não é óbvia à primeira vista, mas quando você aprende a identificá-la, toda a sua leitura da Bíblia muda. Vamos aprofundar isso no próximo bloco. A repetição é um dos recursos mais poderosos utilizados pelos autores bíblicos, e entender isso é essencial para quem estuda de forma indutiva. Só que não estamos falando apenas de palavras que se repetem, mas de padrões temáticos, estruturas literárias e até ciclos narrativos que se repetem ao longo dos livros. Quando esses padrões aparecem, eles geralmente carregam um significado profundo, e ignorá-los pode fazer você perder exatamente o ponto central da passagem. Existem repetições diretas, como palavra-chave reaparecendo na mesma sessão, mas existem também repetições mais sutis, como quando uma história ecoa outra história anterior, reforçando uma ideia espiritual, moral ou teológica. Esses paralelos não são coincidência, são ferramentas intencionais para ajudar o leitor a perceber a mensagem que está sendo construída ao longo do texto. Quando você começa a identificar essas repetições, passa a perceber que a Bíblia usa um método pedagógico próprio. Ela ensina pela insistência. Se um tema volta várias vezes, não é porque o autor ficou sem criatividade, é porque Deus está enfatizando algo que não deveria ser ignorado. O estudo indutivo te ajuda a perceber esses ecos e a extrair deles o significado que muitas vezes fica escondido numa leitura rápida. Essas repetições também funcionam como um guia. Elas confirmam interpretações e corrigem entendimentos errados. Se a sua conclusão sobre um texto não encontra apoio em outras passagens que tratam do mesmo tema, isso é um sinal de que a sua interpretação precisa ser revisada. Essa coerência interna é uma das maiores forças do estudo indutivo e uma das maiores evidências da unidade da Escritura. E aqui surge uma pergunta que poucas pessoas fazem, mas que muda drasticamente a profundidade do estudo bíblico. Como identificar quando uma repetição é apenas estilística e quando ela carrega um significado essencial? Essa distinção é mais simples do que parece. E é exatamente por isso que vamos detalhar no próximo bloco, porque ela se torna uma das ferramentas mais transformadoras para quem deseja compreender a Bíblia de verdade. Uma forma simples de identificar se uma repetição tem significado
é observar se ela reforça o ponto principal do texto. No estudo indutivo, isso se chama intenção do autor, aquilo que o escritor bíblico realmente queria comunicar. Quando uma palavra, ideia ou estrutura aparece repetidamente, é como se o autor estivesse sublinhando o tema com força. O erro comum é pensar que toda repetição é apenas estilo literário, mas quando o padrão reaparece em momentos estratégicos, ele está carregando sentido. Além disso, quando uma repetição aparece perto de um mandamento, de um alerta ou de uma promessa, é um forte sinal de que o autor está enfatizando uma verdade essencial. Por isso, você não deve apenas notar a repetição, mas perguntar: por que isso está aparecendo de novo exatamente aqui? Essa simples pergunta abre portas para compreensões profundas que uma leitura rápida jamais revelaria. Outra pista importante é observar se a repetição esclarece ou amplia o que veio antes. Muitas vezes, o autor bíblico repete uma ideia com palavras diferentes para explicar, ampliar ou reforçar a mensagem. Esse movimento de repetição com variação é uma das técnicas pedagógicas mais poderosas das Escrituras. Ela não acontece por acaso, ela acontece para aprofundar sua compreensão. O estudo indutivo te faz perceber que nada está ali de maneira aleatória. Quando você treina o olhar para essas nuances, é como se o texto ficasse mais iluminado, mais nítido, mais organizado. Você começa a perceber uma intenção clara por trás da estrutura literária, e isso reforça sua interpretação com segurança e precisão. Mas existe um tipo de padrão repetitivo que é ainda mais surpreendente. Ele não está apenas em palavras ou estruturas, mas no próprio comportamento humano retratado nas páginas bíblicas. E isso muda totalmente a forma como você aplica o texto à sua vida. Vamos entrar nisso agora. A Bíblia não apenas repete palavras, ela repete comportamentos, reações humanas e respostas de Deus ao longo da história. E quando você começa a notar esses ciclos, sua compreensão das Escrituras se aprofunda de maneira extraordinária. Esses padrões revelam como Deus age, como as pessoas costumam reagir e quais consequências surgem dessas escolhas. Eles não são apenas relatos, são advertências e orientações escondidas em histórias familiares. Esses ciclos mostram que o ser humano muda pouco, mas Deus continua sendo o mesmo. Isso significa que os princípios revelados no Antigo Testamento continuam válidos no Novo, e vice-versa. Quando você reconhece que certos comportamentos se repetem, percebe que os textos não estão apenas contando fatos antigos. Eles estão revelando como a vida funciona, como o coração humano responde às circunstâncias e como Deus intervém em situações semelhantes. Ao identificar esses padrões repetitivos, você também passa a entender melhor a lógica espiritual por trás de diversos mandamentos. O que parecia duro ou difícil de compreender ganha sentido quando você percebe que Deus está prevenindo o mesmo erro que já apareceu centenas de vezes na história bíblica. O método indutivo te ajuda a interpretar essas repetições com clareza, evitando leituras superficiais ou emocionais. O mais impressionante é que esses ciclos te ajudam a aplicar o texto com mais profundidade. Em vez de pensar, essa história não tem nada a ver comigo, você começa a perguntar: que parte desse padrão está se repetindo na minha vida? Esse tipo de aplicação é transformador, porque nasce da observação e da interpretação correta, não de achismos ou leituras aleatórias. E existe um padrão recorrente nas Escrituras que, quando você percebe, muda completamente sua forma de ler a Bíblia. Ele aparece em histórias, poemas, profecias e até nos ensinamentos de Jesus, e passa despercebido pela maioria das pessoas. No próximo bloco, vamos destrinchar esse padrão e por que ele é a chave para interpretar textos difíceis que muitos evitam. Existe um padrão que aparece com tanta frequência nas Escrituras que, quando você finalmente percebe, ele muda completamente sua forma de interpretar textos difíceis. O padrão da tensão e resolução. A Bíblia revela situações em que algo parece sem saída.
uma crise, um pecado, um conflito, um julgamento, para depois revelar a ação de Deus como resposta. Esse movimento aparece em Gênesis, nos Salmos, nos Profetas, nos Evangelhos e nas Cartas. É um modelo literário e teológico que guia o leitor para entender que a revelação de Deus sempre surge em meio ao caos humano. Quando você lê a Bíblia com esse olhar, percebe que muitas passagens que parecem duras, confusas ou severas não são o ponto final, mas o ponto de transição. Elas estão preparando o terreno para algo revelador, algo que muitas vezes só compreendemos quando observamos o texto completo. O estudo indutivo te ajuda a enxergar essa dinâmica. Primeiro, observar a tensão, depois, interpretar sua função e só então identificar a resolução revelada por Deus. Esse padrão também impede interpretações isoladas. Textos sobre juízo, disciplina ou sofrimento ganham clareza quando vistos dentro desse movimento maior. Você passa a perceber que Deus não expõe falhas para humilhar, mas para redirecionar. Não revela o pecado para condenar, mas para curar. Não permite crises para destruir, mas para revelar algo sobre ele e sobre nós. Esse entendimento nasce de uma leitura que respeita a estrutura interna das passagens. A tensão e resolução também servem como guia para a aplicação. Muitas pessoas se identificam apenas com a parte da tensão, com a dificuldade, a crise, o pecado, a fraqueza, e acabam carregando interpretações distorcidas, acreditando que a Bíblia é apenas um livro de peso e exigência. Mas quando você observa o ciclo completo, entende que a revelação de Deus sempre inclui retorno, restauração, direção e esperança. E existe um tipo de texto bíblico onde esse padrão aparece de forma ainda mais clara, mas que muitos leitores ignoram ou leem com pressa. São textos que, à primeira vista, parecem apenas históricos, mas guardam estruturas literárias que revelam princípios profundos. No próximo bloco, vamos entrar nesse tipo de texto e mostrar por que ele pode ser a parte mais negligenciada e, ao mesmo tempo, mais transformadora do estudo bíblico. Os textos narrativos da Bíblia são, talvez, os mais subestimados por quem lê as Escrituras. Muitas pessoas tratam essas histórias como meros relatos antigos, esquecendo que elas carregam teologia profunda embutida na própria estrutura da narrativa. E é aqui que o estudo indutivo brilha. Ele te ajuda a perceber que cada detalhe, diálogos, ações, repetições, conflitos e resoluções, foi cuidadosamente colocado para transmitir princípios espirituais poderosos. Ao olhar para essas narrativas com atenção, você começa a perceber que elas funcionam como espelhos da condição humana. Elas revelam padrões de comportamento, consequências de escolhas e, principalmente, respostas consistentes de Deus. Quando você lê sem observar, perde a teologia escondida nos detalhes. Mas quando você lê com método, a história deixa de ser apenas história e se torna ensino vivo. Uma das chaves para interpretar narrativas é prestar atenção não apenas no que o texto diz, mas no que o texto enfatiza. Às vezes, o autor dedica várias frases a uma ação aparentemente simples, e isso não é acidental. É um sinal de que ali existe um ponto central que precisa ser entendido. Outras vezes, o autor repete uma frase, um gesto ou uma reação, e isso também é parte da mensagem. O estudo indutivo te treina a notar essas escolhas literárias. Essas narrativas também te ajudam a evitar aplicações forçadas. Quando você entende o contexto histórico e a mensagem central da narrativa, aplica a verdade de forma correta, sem tirar conclusões apressadas ou fazer analogias equivocadas. Isso torna sua leitura mais madura, mais responsável e mais alinhada com a intenção do autor bíblico. E antes de seguirmos para um dos pontos mais importantes desta jornada, quero te pedir algo simples que fortalece muito este conteúdo.
Se este estudo está te ajudando a enxergar a Bíblia de uma forma diferente, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Agora, vamos avançar para uma parte do método que a maioria ignora e que pode transformar a maneira como você lê qualquer texto bíblico. Existe um elemento no estudo indutivo que muitas pessoas não conhecem, mas que faz uma diferença gigantesca na profundidade da compreensão bíblica: as perguntas internas do texto. Ao invés de apenas fazer perguntas para o texto, você aprende a identificar as perguntas que o texto está fazendo para você. É como se certas passagens fossem escritas para provocar reflexão, gerar confronto interior e direcionar o leitor para uma resposta prática. E ignorar essas perguntas faz com que a aplicação se torne superficial. Essas perguntas internas aparecem de várias formas: em diálogos, em conflitos, em comparações, em advertências e até em silêncios estratégicos. Quando o autor deixa algo sem responder diretamente, geralmente é porque a resposta precisa ser encontrada no próprio processo de observação e interpretação. O estudo indutivo te treina a perceber esses vazios intencionais e a extrair deles o significado que Deus está comunicando. Outra característica importante dessas perguntas internas é que elas revelam o coração do texto. Elas mostram o que realmente importa naquele trecho específico. Muitas vezes, a chave da interpretação está escondida não na resposta, mas na pergunta implícita. Quando você nota isso, percebe que a leitura bíblica ganha uma profundidade completamente nova, como se camadas antes invisíveis começassem a aparecer. Essas perguntas internas também funcionam como pontes para a aplicação. Quando você identifica o questionamento que o texto está fazendo, fica muito mais fácil descobrir o que precisa ser transformado em sua própria vida. Em vez de buscar aplicações genéricas, você passa a seguir o fluxo do próprio texto, permitindo que a Escritura direcione seu entendimento e suas decisões. E existe um tipo específico de pergunta interna que, quando você aprende a reconhecer, se torna uma das maiores revelações do estudo bíblico indutivo: a pergunta que aponta para um princípio universal. Esse tipo de pergunta aparece em textos narrativos, poéticos e doutrinários, e é exatamente sobre ele que vamos entrar agora, porque sua compreensão aprofunda sua leitura como poucas coisas conseguem. As perguntas internas que apontam para princípios universais são aquelas que transcendem o contexto imediato da passagem e revelam verdades válidas para qualquer época, cultura ou situação. Elas aparecem quando a história, o discurso ou a instrução bíblica está conduzindo o leitor para perceber uma função maior da revelação divina. Identificar essas perguntas é crucial, porque elas mostram a espinha dorsal teológica do texto. Um exemplo simples: quando Deus faz perguntas a personagens bíblicos, perguntas que ele mesmo já sabe a resposta, não é para informá-lo, mas para revelar algo sobre eles. Esse tipo de estrutura literária existe para provocar reflexão profunda, e quando o leitor ignora essa intenção, o texto perde parte de seu impacto transformador. O estudo indutivo ensina você a tratar essas perguntas como pontos de virada, não como detalhes irrelevantes. Outra característica desses princípios universais é que eles sempre estão alinhados com o restante das Escrituras. Eles não surgem do nada, nem se contradizem entre si. Quando você identifica um princípio universal, ele funciona como um farol interpretativo, ajuda a entender outros textos difíceis, ilumina contextos complexos e evita erros comuns de interpretação isolada. É como se a Bíblia estivesse ensinando você a interpretar a própria Bíblia. Essas perguntas universais também têm um papel poderoso na aplicação. Elas não te convidam apenas a mudar comportamentos, mas a mudar fundamentos internos, crenças, convicções, perspectivas. Quando você permite que essas perguntas penetrem a mente e o coração, a aplicação não se torna apenas algo que você faz, mas algo que você se torna. Isso é transformação bíblica em sua forma mais profunda.
E tudo isso nos leva a um ponto essencial, talvez um dos mais importantes de todo este método. Existe uma etapa que muitos acreditam dominar, mas que quase sempre é feita da maneira errada. Ela é o que distingue um leitor casual de alguém que realmente compreende a Bíblia. E é nela que vamos entrar nos próximos blocos, porque sem ela, todo o estudo indutivo fica incompleto. A etapa que muitos acreditam dominar, mas raramente executam corretamente, é a aplicação final, aquela que transforma todo o estudo em movimento real dentro da vida cotidiana. Muitas pessoas acreditam que aplicar um texto significa apenas memorizar um versículo ou tomar uma decisão momentânea. Mas a verdadeira aplicação indutiva é diferente. Ela nasce de um entendimento profundo, contextual e coerente com toda a Escritura. Ela não é espontânea, ela é fruto de processo. Essa aplicação exige que você volte ao texto depois de interpretá-lo. Ela te obriga a revisitar cada detalhe observado e perguntar: qual é a verdade que esse texto está revelando sobre Deus, sobre mim e sobre a vida? E como essa verdade exige uma mudança prática em minha caminhada? Sem essa honestidade, a aplicação se torna apenas um ritual emocional que desaparece em poucos dias. Outro ponto crucial é entender que a aplicação não é apenas individual. Muitos textos bíblicos apontam para mudanças comunitárias, relacionamentos, perdão, serviço, responsabilidade. O estudo indutivo te ajuda a perceber que algumas passagens têm impacto direto na forma como você vive com outras pessoas, e não apenas na sua vida interior. Assim, a aplicação te desafia a agir conforme a verdade revelada, e não apenas a sentir algo sobre ela. A verdadeira aplicação também precisa ser mensurável. Isso não significa transformar a fé em um checklist, mas transformar decisões em práticas reais. Por exemplo, se o texto te ensina a abandonar a ansiedade e confiar mais, a aplicação não é simplesmente "vou confiar mais". É definir ações concretas que te levam a essa confiança. Orar antes de reagir, agradecer antes de pedir, entregar antes de decidir. O estudo indutivo te ajuda a transformar mandamentos gerais em passos práticos. E é justamente aqui que surge uma das perguntas mais importantes de todo o processo. Uma pergunta que separa quem apenas lê da Bíblia de quem realmente vive o que ela ensina. Como garantir que a aplicação seja constante, contínua e não apenas emocional? A resposta está no próximo bloco, onde fechamos essa jornada e revelamos o que sustenta um estudo bíblico profundo ao longo de toda a vida. A constância no estudo bíblico não nasce da força de vontade, mas da compreensão. Quando você entende como a Bíblia funciona, como cada parte se conecta, como cada passagem carrega intenção e propósito, o estudo deixa de ser obrigação e se torna descoberta. A constância não vem do esforço para manter um hábito, ela nasce da transformação que o hábito produz. O estudo indutivo não apenas te ensina a estudar, ele te ensina a desejar compreender. A chave para manter essa constância é uma postura humilde diante do texto. Reconhecer que a Bíblia não foi escrita para ser moldada às nossas expectativas, mas para moldar nossa vida. Quando você se aproxima das Escrituras com essa disposição, o estudo deixa de ser um exercício mental e se torna um diálogo, um encontro entre o texto inspirado e seu coração disposto a aprender. Outro segredo da constância é perceber que o estudo bíblico não é um evento, mas um processo contínuo. Cada leitura acrescenta algo novo, cada observação aprofunda a última, cada interpretação ilumina passagens que antes pareciam distantes. É como construir uma mente bíblica, onde a palavra se torna o filtro natural para decisões, emoções, relacionamentos e propósito. E quando você percebe o impacto que isso gera, clareza emocional, discernimento espiritual, firmeza diante das dúvidas, sensibilidade à voz de Deus, estudar a Bíblia deixa de ser apenas uma prática devocional e se torna uma âncora, uma fonte diária de direção e transformação. Algo que sustenta, que confronta, que restaura, que renova,
Assim, o estudo indutivo não é apenas um método, é uma jornada de maturidade espiritual, onde cada etapa te aproxima mais da verdade e do propósito de Deus. É a forma mais segura e profunda de compreender as Escrituras, não como frases soltas, mas como a revelação coesa, intencional e transformadora de um Deus que deseja ser conhecido. Quando você aprende a observar, interpretar e aplicar com profundidade, a Bíblia deixa de ser apenas lida e se torna vivida. E é exatamente isso que transforma a fé para sempre.